Quem corre, com certeza já ouviu falar que treino de base é só correr de leve, né? Bom, nesta análise a gente vai mergulhar fundo nisso e descobrir por que essa ideia, na verdade, pode estar segurando o potencial de muito atleta por aí. Pois é, a imagem que fica na cabeça de muito corredor é essa. Treino de base é igual a rodar, rodar e rodar. Bem devagar, acumulando quilômetros, sem se preocupar. Mas olha, a história é bem mais complexa do que parece. É que a coisa é muito mais pessoal, sabe? Uma fase de base que realmente vai fazer a diferença precisa ser feita sob medida. E é exatamente isso que a gente vai entender hoje, como montar essa base do jeito certo. Ok, então o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai derrubar o mito da corrida leve. Depois, vamos passar por duas perguntas que todo corredor deveria se fazer. Aí a gente entende o verdadeiro objetivo da preparação, compara o treino tradicional com o reverso, vê como colocar isso na prática e, para fechar, falamos da importância das transições. Bora começar então derrubando essa ideia de que existe uma fórmula mágica para todo mundo no treino de base. É que é o seguinte, cada corredor é uma história diferente. A experiência, os objetivos, a própria fisiologia, tudo isso muda de pessoa para pessoa. Então, chegar e falar, é só correr leve, é uma simplificação que não ajuda. Na verdade, ignora o que é mais importante, as diferenças de cada um. Pensa bem, o tempo disponível para treinar, o histórico de lesões, a meta, nada disso é igual para todo mundo, né? Beleza. Entendido isso, vamos para a parte que eu chamo de diagnóstico. É aqui que a gente começa a construir um plano que realmente faz sentido. Olha, antes de amarrar o tênis e sair para qualquer treino de base, tem duas perguntas que são, assim, a base de tudo. Primeiro, o que a prova-alvo exige? E segundo, quais são os pontos fortes e principalmente os pontos fracos do atleta? E para entender isso na prática, olha só que exemplo genial. Pega uma ultramaratona de 160 quilômetros. O que quebra o atleta ali? Geralmente é a resistência muscular. A pessoa termina e fala, cara, minhas pernas simplesmente não iam mais. Agora, pensa numa prova de 5K. Tiro curto, intensidade lá no teto. O limitador é outro, é o cardiorrespiratório. O atleta cruza a linha de chegada com o coração saindo pela boca, faltando ar. Ou seja, as demandas são completamente opostas. E aí que está o pulo do gato. Saber onde o calo aperta é a maior vantagem que um atleta pode ter. Por exemplo, se a prova exige uma baita resistência muscular, mas a pessoa detesta ou nunca fez um treino de força decente. Pronto, tá aí o ponto de partida para o período de base. É essa combinação, o que a prova pede versus o que precisa ser melhorado. E tudo isso nos leva a repensar totalmente o que significa o período de base. Qual é o verdadeiro objetivo dele? Então, o que é o período de base, afinal? Pensa assim, não é um fim em si mesmo. É a fase de treinamento que prepara o atleta para aguentar o tranco do treino específico, aquele de alta qualidade que vem lá na frente. É construir a fundação para a casa poder aguentar o telhado, as paredes e tudo mais que vem depois. Tem uma frase que resume isso perfeitamente. O período de base serve para te preparar para um bom período específico. É isso. O ponto crucial é esse. A base tem que construir as adaptações que vão ser necessárias para lidar com os treinos mais puxados que vêm depois. É o que vai permitir que o corredor chegue no período principal do treinamento e consiga, de fato, treinar. Ok, e como isso se traduz em estratégias de treino? Bom, basicamente, existem dois grandes caminhos, que parecem opostos, mas são super válidos. De um lado, a gente tem a periodização tradicional. Começa com muito volume e pouca intensidade. Conforme a prova se aproxima, a intensidade sobe. Isso é perfeito para atletas de pista, de 5K, 10K, provas curtas e rápidas. Do outro lado, tem a periodização reversa. Começa com mais intensidade e menos volume, e perto da prova, o volume aumenta. Essa abordagem é fantástica para atletas de longa distância, como maratonistas e ultramaratonistas. Viu só? A abordagem certa depende totalmente da prova. Legal, a teoria é essa. Mas como fica na prática? Para ilustrar, vamos conhecer dois corredores fictícios, o João e a Maria. Olha só o cenário. O João corre há 1 ou 2 anos, e o objetivo dele é aumentar a distância, chegar nos 30, 40 quilômetros. A fraqueza dele? Velocidade, o VO2 máximo. Já a Maria é uma corredora experiente, com 5, 6 anos de estrada. O objetivo dela é melhorar o tempo em ultras de 50 quilômetros. Ela aguenta a distância, mas a fraqueza dela é outra. Não consegue sustentar um ritmo forte, ou seja, o limiar dela é baixo. Percebe como são dois mundos diferentes? Então, o treino de base deles também tem que ser. Então, para o João, que quer correr mais longe, o que ele precisa? Ficar mais rápido e mais forte.
O plano de base dele vai focar em aumentar a frequência de treinos, incluir musculação, que é fundamental para proteger o corpo, e o principal, treinos de alta intensidade, de VO2 máximo. Sabe aqueles tiros curtos e bem fortes? É isso. A ideia é melhorar a economia de corrida para preparar o corpo para o aumento de volume que vem depois. Agora a Maria, o caso dela é diferente. Ela já aguenta a distância, ela quer ser mais rápida. Então na base, ela até reduz um pouco o volume. Para quê? Para focar totalmente em treinos de limiar. São aquelas repetições mais longas, num ritmo forte e mais sustentável. Para fazer esses treinos bem feitos, ela precisa estar descansada. Por isso, nada de longão por enquanto. O volume alto vai vir depois, lá no período específico dela. Para fechar, vamos falar de algo que muita gente esquece, mas que é absolutamente essencial para o sucesso a longo prazo: as transições. É que é o seguinte, ninguém é uma máquina. Depois de um ano inteiro de treinos pesados, provas, dedicação, o corpo e a mente pedem um descanso. Essa pausa, esse período de transição, é o que prepara o terreno para o próximo ciclo de treinos. E o que fazer nesse período? A ideia é quebrar a rotina. Experimentar outros esportes, sei lá, pedalar, nadar, até jogar um basquete. Trocar a corrida no asfalto por uma caminhada na trilha, focar um pouco mais na musculação e, claro, simplesmente descansar. A chave aqui é começar a próxima fase de base se sentindo bem, com o corpo recuperado e, principalmente, com aquela fome de treinar de novo. Então, a gente volta para a pergunta inicial, mas com um novo olhar. Em vez de simplesmente pensar em correr leve, a pergunta certa é: do que a minha fundação precisa? Para qual desafio específico essa base está me preparando? É isso que vai definir o sucesso lá na frente.